No vídeo anterior, vimos um relatório solicitado pela agência de viagens que mostrava todas as categorias de atrações turísticas e, para cada categoria, a lista de atrações que foram inseridas para ela. Alteramos a categoria da atração The Great Wall, de modo que Famous Landmark não tenha mais nenhuma atração associada a ela. Agora, vamos executar novamente o relatório. Como podemos observar, este relatório nos mostra todas as categorias cadastradas, inclusive aquelas que não tenham atrações associadas. Se isso não for o que queremos, ou seja, se o que se deseja é mostrar somente as categorias com atrações, como fazemos? Vamos implementar isso em outro procedimento. Para isso, vamos salvar o que já existe, dando-lhe outro nome. E alteramos o título do text block. Se analisarmos os for eachs que tínhamos implementado, vemos que a tabela base do for each externo é Category e a tabela base do for each aninhado é Attraction. Podemos comprovar isso vendo o relatório de navegação. Porém, dessa forma, como primeiro acessamos a tabela Category, é impressa a informação dessa tabela e somente depois é executado o for each aninhado, ou seja, a categoria estará sendo impressa antes de saber se tem atrações relacionadas ou não. Isso não nos serve. Precisamos acessar as categorias das atrações, porque é a única maneira de nos assegurarmos que a categoria a ser impressa tem pelo menos uma atração. A ideia será agrupar as atrações da tabela Attraction por categoria. Em seguida, percorrer esses grupos, imprimindo para cada um a categoria correspondente, para o que teremos que acessar a tabela Category para recuperar seu nome, e também imprimir cada atração do grupo. Em seguida, passar ao grupo seguinte, e assim sucessivamente. Resumindo, precisamos percorrer unicamente a tabela Attraction, primeiro agrupando-a por categoria e imprimindo a categoria. Depois, imprimir as atrações de cada grupo de categoria, navegando a mesma tabela Attractions, claro. Observemos que a forma de indicar a Genexus que se deseja agrupar por Category ID é especificando a cláusula Order. Este caso de for eachs aninhados que percorrem a mesma tabela é conhecido como controle de corte. Vamos fazer as alterações em nosso procedimento. Primeiro, alteramos a transação base do for each externo por Attraction e acrescentamos a cláusula Order para ordenar por Category ID, que, no caso do controle de corte, servirá para uma coisa ainda mais importante, para agrupar por esse atributo. Executemos. Vemos que não está sendo mostrada a categoria Famous Landmark, que não tem atrações. Se observarmos o resultado do relatório de navegação, podemos ver que é mostrado um for each na tabela Attraction, ordenado por Category ID, e que será cortado, break, por um for each aninhado baseado na mesma tabela, Attraction. Observe que nesse corte são percorridas somente as atrações da categoria do grupo. Então, o conceito de um controle de corte é definido como: trata-se de for eachs aninhados, com a mesma tabela base para todos os for eachs, e a cláusula Order para estabelecer o critério de corte. Vamos analisar agora outra situação. Suponhamos que necessitamos listar somente aquelas categorias que têm atrações turísticas registradas. Como podemos resolver isto? Se olhamos para o desenho de transações, vemos claramente que as categorias relacionadas com alguma atração turística são as que se encontram em Attraction, como chave estrangeira. Para facilitar, já criamos uma listagem para mostrar o nome das categorias. Então, a primeira coisa que podemos pensar é em um for each com Attraction como transação base, e listar, então, o nome da categoria. A executamos, e embora esta listagem efetivamente nos mostre o nome das categorias que têm alguma atração associada, estes nomes se repetem, já que, por exemplo, existem várias atrações que são monumentos. Portanto, Monument, como nome de categoria, aparece listado várias vezes. Como podemos controlar para que estes nomes listados não se repitam, ou seja, para que sejam exibidos uma só vez? Utilizando a cláusula Unique. Esta cláusula permite indicar o atributo ou conjunto de atributos cujo valor não deve se repetir na saída da consulta. Estes atributos devem pertencer à tabela estendida da tabela base do for each.
Executamos a listagem novamente e vemos que esta cláusula está incluída no mapa de navegação. Agora sim, vemos que os nomes das categorias listam-se apenas uma vez. Para finalizar, atualizamos as alterações no GeneXus Server. Com estes vídeos, vimos as facilidades que GeneXus nos proporciona para fazer relatórios simples, que navegam uma única tabela, ou mais complexos, navegando a informação de várias tabelas relacionadas, join, ou da mesma tabela, porém agrupada por algum critério, controle de corte. O comando que utilizamos em todos os casos para acessar a base de dados é o forit. No primeiro caso, usamos um forit simples, no qual, através de sua transação base, foi inferida a tabela a ser navegada. No segundo, temos um par de forits aninhados, em que, a partir de transações base diferentes, define-se uma relação de 1 para muitos entre as informações de cada forit. Enquanto que no terceiro, também temos um par de forits aninhados, porém com transações base iguais. GeneXus entende que deseja-se cortar ou agrupar a informação da tabela a ser percorrida através do atributo ou conjunto de atributos definido na cláusula order do forit exterior. Mais adiante, veremos outros mecanismos para fazer consultas à base de dados e obter a informação de forma flexível e bonita.